Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá! Tem que olhar para ali. Olá para você que está a partir de agora conosco aqui na Agência Brasil de Notícias. Damos início a mais um Papo Reto, podcast Papo Reto, direto da redação da ABN, sempre trazendo assuntos relevantes e personalidades do nosso estado, para que você fique bem informado e esclareça muitos assuntos que estão no dia a dia da população. E hoje nós estamos aqui no estúdio, na redação, mais uma vez, nesta quinta-feira, dia do jornalista. Desde já quero agradecer e parabenizar todos os profissionais dessa área de comunicação, não só os jornalistas propriamente dito, inclusive Jonas está aqui do meu lado, parabéns Jonas, mas hoje pela TV eu estava falando que sem as pessoas que trabalham com a gente, nós não somos nada. A notícia não chega até a população, a informação não chega até a população. Então tem o Luquinha, tem a Vitória, tem o Henrique, Fabiano, que trabalha nas redes sociais, que não são jornalistas, mas atuam na comunicação ajudando a Oriane. Muitas vezes a gente levar essa informação à população. Então, quero estender essa parabenização que eu recebo hoje a todos os profissionais que estão com a gente aqui todos os dias, trabalhando incansavelmente, levando a informação para você que acompanha a nossa programação aqui da Agência Brasil de Notícias. E você pode acompanhar o podcast através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e lá no site www.agenciabrasildenoticias.com.br vai estar o link também ao vivo para que você acompanhe o podcast Papo Reto, porque hoje eu botei até na rede social que esse podcast ia ser quente. Quente porque eu conheço o nosso entrevistado, Coronel Benezes. Seja bem-vindo aqui ao podcast Papo Reto. Muito obrigado, Márcio, obrigado, Jonas, obrigado a toda a equipe técnica de vocês aqui, o pessoal da Agência Brasil Notícia. Para mim é uma satisfação muito grande, agradecer o convite e mais uma vez parabenizar todos os profissionais da área de comunicação, em especial os jornalistas. Bom, mais uma vez quero te agradecer aqui essa parceria em conduzir esse podcast com a gente aqui, pro Jonas. Maravilha, eu que agradeço, Márcio, agradeço a todos que estão nos acompanhando agora. Hoje o convidado é muito mais que especial aí. Conheço o Coronel Menezes de muito tempo, já nos visitou lá na TV, já deu entrevista várias vezes pra gente. E é um ser humano assim que eu digo assim,
O que tiver que dizer, vai dizer. O que vier na mente vai dizer, e eu acho que tem que ter essa transparência. Por isso, o podcast Papo Reto combina com o senhor, viu, Coronel? Pois é, olha, esse Papo Reto é o seguinte, eu estou aprendendo, eu estou engateando nesse negócio da política. E o político, ele não é muito sincero, entendeu? E eu ainda, como estou engateando, eu ainda sou muito sincero e pago o preço desse sincericídio. E aí eu aprendi uma coisa, viu, Márcio Jonas, é o seguinte: quando fala assim, o Menezes vai criar confusão, entenda, eu vou falar a verdade, aí cria confusão, porque os políticos falam meias verdades ou não, e aí cria confusão, então confusão é igual a verdade. E às vezes eu tenho um pouco dessa personalidade, Coronel, e eu sofro essa censura, digamos assim, porque as pessoas não entendem do que é ser sincero. Márcio, tu vai falar isso, cara, mas é o que a gente tá tendo que falar. Por isso que eu estou falando, que tu cria confusão. Falar a verdade da confusão. Na época que eu estava no Alô Amazonas, que a gente trazia muita informação, muita notícia da área policial, eu dizia assim, eu tinha um jargão que dizia assim: eu conheço todo tipo de vagabundo. Então, assim, tem conversa fiada aqui, Coronel, com todo respeito, não vai me convencer porque eu conheço. É verdade. Né? Mas, falando do podcast, a gente sempre começa aqui, Coronel, falando que as pessoas hoje conhecem muito o Coronel Menezes, né? O militar, o diretor-presidente da SUFRAMA, que atuou, a imagem que aparece na mídia, e poucos conhecem a essência do Alfredo Alexandre de Menezes Júnior, né? Em casa, com a família, com a esposa. Como é que é a essência desse ser humano? Bem, em primeiro lugar, poxa, pergunta fantástica, eu fico muito à vontade de falar. Eu sou um camarada família, eu tenho uma mania, minha mania é leitura, minha mania é esporte. Não sou um camarada de vida social assim intensa. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares, né? Mas o meu hobby mesmo é leitura. Eu gosto de ler. Eu sou aquele tipo cara de livro, cara? Não, eu leio todo tipo de livro, entendeu? Por exemplo, quando eu viajo, eu vou a Brasília, eu já levo 2, 3 livros, porque eu mexo num, aí canso, aí pulo de tema. Então é assim. A leitura me traz conhecimento, e o conhecimento liberta. Eu fui professor, fiz um mestrado, fiz doutorado, então eu tenho essa parte técnica. E todo mundo sabe que eu, por exemplo, eu não tenho vícios, né? Eu nunca fumei. Meu vício, assim, de vez em quando, vício não, perdão, o que eu gosto, eu falei, é leitura. Raramente eu tomo assim um copo de vinho, um sábado, uma vez por mês. Eu não sou acostumado a tomar cerveja, uísque, bebida alcoólica em geral. Eu tomo um vinho assim, às vezes cálice. Um cálice. Não tenho o costume de jantar. Então, às vezes, à noite, estou tomando uma sopa ou vou visitar um amigo, aí tem um jantar, um peixe, eu pego um pedaço ali, tomo um vinho branco, o máximo. Então, eu sou esse camarada. E aí tem uma coisa interessante que você falou, esse negócio de militar. A população olha e fala assim: é turrão, ó a cara, não é boa. Eu não tenho esse problema. Bem feio eu já sou mesmo desde... Eu estou usando máscara há 58 anos, então não tem como tu mudar isso. Por outro lado, tem aquele outro lado do militar, que é um cara sério, que é um cara disciplinado. É exatamente isso. Eu sou um cara disciplinado, regrado, sou um cara um pouco reservado. Eu não gosto de entrar no espaço dos outros. Eu não sou um cara espaçoso. E aí vem esse negócio. Como eu estava falando aí para vocês antes de nós começarmos, o político, né, ele entra num restaurante e vai fazendo aquele igual o Dória, vai matando mosca, né? Eu não gosto disso. Então hoje algumas pessoas falam: por que você entrou num restaurante e não falou com ninguém? Porque eu não conheço. Aí o cara: não, mas agora você tem que falar. Então é uma coisa que tem que quebrar, entendeu? Eu particularmente não gosto de entrar na privacidade dos outros. Eu não sou um cara espaçoso, como eu não gosto que entre na minha. Então, esse ajuste eu estou aprendendo. E vou aproveitar, sair um pouco do Menezes e entrar no político. Eu tenho conversado com muitos amigos, engraçado. Você acaba conquistando muitas pessoas que chegam e querem te ajudar nessa caminhada rumo ao Senado, né? A gente vai falar daqui a pouco. E os caras falam para mim: olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Eu quero dizer para você que está me escutando o seguinte: nós estamos lidando com políticos profissionais. O cara que tem 40 anos de vida pública, ele já tem malandragem, e todos eles passaram a perna um no outro, e todos eles estão juntos hoje.
da onde eu venho, que é da carreira militar, não existe esse negócio de passar perna. Existe lealdade, existe honra, existe confiança. Se tu passar perna, meu irmão, tu passa uma vez só. Tu tá acabado a tua carreira, a tua vida, porque o nego não aceita isso, não admite. E eu não posso usar essa mesma referência, esse mesmo valor de referência aqui na política, porque aqui a praxis, a prática é outra. É de te passar a perna. Você pode ver o candidato que está hoje ali, passou no outro, passou... E esses candidatos, quando vêm falar comigo, Márcio, ele me vê dessa maneira. Ele não confia, porque ele acha que eu vou passar a perna nele. Não tem lado. Então é uma ele coisa... não confia porque... Ele te mede pela régua dele. Sim, isso. exatamente. É isso aí. Bom, e aí eu conheço um pouco essa rotina de militar, viu, Coronel? Porque eu venho de uma família militar. Uhum. E eu sei o que o senhor passa, essa diferença toda aí e de ajuste. Mas é impressionante, é impressionante. A gente muitas vezes se sente fora do ninho, né? Mas enfim. Mas tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Porque se você não se adapta, você morre. É um game, né? Dizem que a política é um game, é um jogo, e como qualquer jogo, às vezes a gente tem que pegar umas abordagens de jogadores, né? Eu imagino, em certo momento, o senhor citou a composição das leituras. Isso é um pouco diferente, pelo menos em políticos estreantes, quando a gente acompanha isso tudo, ainda mais do seio militar. Não que não existam militares intelectuais, não estou dizendo isso de maneira nenhuma, mas é um aspecto diferente e é digno de grandeza. Como o senhor citou, a composição de ser tímido, de não falar muito. Então, tudo isso faz parte, literalmente, da estrada que o senhor construiu e até desses hábitos que o senhor tem. Então, por isso que acaba resvalando aí, não só no quesito do seu ser estreante, mas na metodologia que os políticos profissionais hoje se adaptam aí e estão adotando, certo? E tem mais uma outra coisa também que o senhor citou, que eu gostaria de mais ou menos entender como funciona, que o senhor obviamente teve companheiros do Exército, tem ainda, né, o próprio presidente Bolsonaro, mas como eles observaram a sua entrada aí na política de repente? Não, Milico não gosta de político. Milico não gosta. Porque Milico acha que o político é vagabundo, é mau caráter, é safado, é ladrão, é corrupto. É a antítese dos valores que nós professamos. Aí eu te digo, a minha dificuldade de entrar nessa nova atmosfera, entendeu? Não é fácil. E aí o que eu quis dizer é que hoje, Márcio, por exemplo, como eu estava falando, eu tenho amigos que falam, poxa, tu não pode fazer isso com esse cara, tu não pode falar a verdade. Pô, eu cheguei com um amigo meu agora, segunda-feira ele falou, mente, Menezes, mente. Ele falou 10 vezes, mente deslavadamente. Aí eu falo assim, mas tu falando para eu mentir? Ele falou, porque esse é o jogo, tu tem que mentir. E almoçou falando comigo isso. É chato isso. Eu vejo assim que é triste quando a gente vê uma situação como essa, né? Onde a política virou um cenário para muitas pessoas, um cenário, como o senhor está dizendo, de jogo, de mentira, de não ter transparência. Menezes, tu tem que mentir. Aí eu falei, cara, mas tu está me dando esse conselho porque eu sou teu amigo. E é um grande amigo que eu tenho, claro, jamais eu falei esse nome, mas é o que eu estou te falando, é como as pessoas veem. E isso não é legal, entendeu? Então, por exemplo, eu cometo erros. Às vezes daqui a pouco eu posso falar alguma besteira. Aí o nego vai lá e publica. Por quê? Porque o político normal não faz isso. Mas besteira para quem? É isso para mesmo. quem? Aí é que tá. É isso aí, né? Para quem? O senhor passou pela Suframa. Suframa. Como é que o senhor avaliou essa experiência? Não, Márcio, excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu sou homem cristão. Se tu perguntar para mim o que eu vou fazer amanhã, eu não sei. Eu sou um cara de planejamento. Eu sei o que eu quero da vida, mas eu não sei como é que vai ser. Quem trabalha comigo sabe disso. Não sei onde é que eu quero chegar. Eu nunca pensei em trabalhar na Suframa, como eu nunca pensei em ser gerente e diretor de banco. As coisas foram acontecendo e caíram no meu colo. A única coisa que eu planejei na minha vida foi a minha carreira. Aí chegou um momento da minha carreira, em 2000, que eu falei assim, está na mão de Deus. Então, essa é a minha diferença para qualquer político, para qualquer pessoa. Então, a Suframa para mim foi assim, eu nunca tinha planejado isso, estava num banco, o presidente me ligou e falou assim, olha, o Paulo Guedes mapeou aqui, a equipe do Paulo Guedes, que a Suframa é um cabide de político derrotado. Pode ver, meu antecessor era caudatário do senador Omar Aziz. Tinha uma senhora lá, que é ex-deputada,
que era do grupo ligado a um outro senador. Então é assim, quando o político do grupo era derrotado e tinha um expoente, colocava na SUFRAMA. E ele ia gerir interesses políticos, vou ser bem claro, desse grupo político. É isso. Então, o presidente, quando o Paulo falou assim, olha, está acontecendo isso na SUFRAMA e nós vamos colocar lá uma pessoa dessa área e tal. Aí o presidente perguntou, mas ele é nortista? Ele é da Amazônia? E o Paulo falou, não, ele é daqui. Ele falou, não, eu queria um cara para resolver aquele problema daquela área, isso é importante, Márcio. Eu tenho que colocar um cara de lá. Aí o Paulo falou, eu não tenho ninguém. Aí o presidente falou, eu tenho um cara. Eu era o primeiro da minha turma. Na realidade, eu saí da academia em segundo lugar, aí o primeiro foi embora, eu fiquei sendo o primeiro da minha turma. Então, eu fiz todos os cursos da carreira militar universitária, mestrado, doutorado, fiz administração financeira, era responsável pela logística do Exército aqui na Amazônia, chefe do escalão logístico, né, de uma região militar que cuida dessa parte logística. Então, o presidente conhecia o meu perfil e uma coisa interessante, eu fiquei 30 anos no serviço público. E eu era o primeiro. Se eu ficasse mais 5, eu ia concorrer em excelentes condições ao generalato. E aí a resposta que eu dei ainda agora, o milico não gosta de político. Então, quando eu saí porque me convidaram para trabalhar num banco. Aí o pessoal não viu bem, como também não viu bem quando eu entrei na área política. Né? Falou, poxa, você abandonou o barco, agora que você podia ficar mais 5 anos, general, ser general, comandar aqui Tefé, sei lá, São Gabriel, uma coisa dessa, porque eu sou daqui. Então, caiu no meu colo. Então, foi uma experiência assim. Eu fui fazer, vou resumir agora, responder objetivamente a tua pergunta. Eu cheguei, presidente, o que eu tenho que fazer? O que você fez no banco? Aí pronto. Banco trabalha com meta, negócio sério, não tem sacanagem, não tem contrato, entendeu? Tu tem que atingir meta, diferente do serviço público. Se tu faz o que tu faz na vida privada no serviço público, meu irmão, foi o que acontece com você. Se tu não tiver mandato, eles cortam a tua cabeça. Porque tem todo um imbróglio político, contrato beneficia meu amigo, não sei o que, pororó, parará. E aí, eu não sabia ou não soube lidar com essa parte política. Aí foi meu primeiro desafio. E eu diria, se eu voltasse, eu faria a essência a mesma, de maneira diferente. Porque agora eu estou me tornando um político. Então, essa seria a diferença. Tem que ter um pouco de flexibilidade, coronel? Não diria flexibilidade. Flexibilidade eu tenho até demais. A questão não é a flexibilidade, a questão é você deixar de atender o interesse público realmente daquela instituição para atender os interesses particulares do político. Porque o político, ele vive de interesse pessoal. Eu desafio alguém aqui colocar um político que está vendo realmente o interesse público do Estado. Não estou falando mal do político. Ele está vendo o interesse dele. Sabe por quê? Hoje ele está aqui falando mal do vizinho dele. Mas amanhã, se ele precisar do vizinho para se eleger, ele começa a falar bem, se une ao vizinho. É disso que eu estou falando. Então, ele não está preocupado com o bem público, ele está preocupado com o interesse pessoal dele, a sobrevivência política dele. E isso nós vimos agora quando fechou o mês, dia 31 de março. Tu viu que o cara que era inimigo passou a ser amigo porque ele precisava do inimigo para poder se reeleger ou ter esperança de reeleger. É por isso que a coisa é assim. Ele não está pensando no lado dele, nas ideias que ele defende, ele está preocupado com a sobrevivência política dele. E aí por isso que tem essa promiscuidade de tudo, não tem lado. Aí vem o Bolsonaro também, né, ele fala assim, não, o meu lado é esse aqui. E aí causa uma confusão danada. O balanço que o senhor faz dessa gestão na SUFRAMA, o senhor acredita que teve um faturamento bom durante a sua gestão? Qual é a avaliação que o senhor faz? Vamos fazer o seguinte, eu sou um homem técnico, então vamos falar em cima de números, tá? Porque para mim aí não mente. Primeiramente, no meu primeiro ano de gestão, a SUFRAMA teve 110 bilhões de faturamento. Foi o maior fator. Quando fala SUFRAMA, aí o nego vai dizer, não é a SUFRAMA, é o Polo Industrial de Manaus. Então ele teve o maior faturamento do que nos últimos 32 anos que me antecederam. Não sou eu que estou falando, são os números. Então não foi a SUFRAMA, é o Polo Industrial de Manaus. Segundo lugar, e por que teve esse faturamento? Porque o dólar subiu, aumentou, não é a verdade. A SUFRAMA tem 3 marcos regulatórios. E por que esses marcos regulatórios? E eu mudei os 3. E foi exatamente a mudança desses 3 marcos regulatórios, e quem está na superintendência da SUFRAMA sabe que eu vou falar, que permitiu que desde a minha gestão, quando eu saí no ano de 20,
O ano de 20 foi maior do que o ano, eu saí em julho do ano de 20, mas no final do ano, em pandemia, Márcio, foi maior o faturamento do que o meu ano anterior, que foi 19. E o ano de 21, que nós vivemos em pandemia completo, mesmo em pandemia, o faturamento do polo foi muito maior do que o ano de 20. Sabe por quê? Porque nós mudamos os 3 marcos regulatórios. E nenhum superintendente que me antecedeu teve a coragem de mudar os 3 marcos regulatórios, porque eles contrariavam o interesse da elite política do meu estado. O que representa esses marcos? Esse marco regulatório, ele bate principalmente em terra. Por exemplo, agora teve uma licitação de terrenos, áreas. Ele bate em ciência e tecnologia, né? E ele bate em administração. Era o que precisava destravar e ninguém tinha coragem de destravar a SUFRAMA. E a minha administração tem uma diferença. Por isso que eu digo, o político ele vai mentindo, ele vai te desconstruindo quando você incomoda ele. Eu fui o único superintendente, e toda pessoa da SUFRAMA sabe disso. Se você quiser, eu deixo isso publicamente, a fazer um relatório técnico de toda a minha gestão, step by step, passo a passo, de todos os resultados. Eu falei assim, é igual marketing de rede, ó. Sabe aquele negócio da Herbalife que fala assim, isso aqui eu era antes, agora eu sou assim? Eu fiz exatamente isso aqui, ó. Isso aqui era assim e eu estou deixando dessa maneira. O senhor fez esse relatório? Publicado tecnicamente, está lá o histórico nosso SUFRAMA. Então, o meu sucessor, que eu participei da escolha dele, eu falei assim, Márcio, está aqui, a partir daqui tu voa. Quando eu cheguei lá, digamos assim, foi totalmente diferente. Como é que está? O senhor falou do seu sucessor. Está fazendo um bom trabalho. O Algaci. General Pozinho. Como é que está a sua relação? Como é que é essa relação hoje? Não, minha relação, primeiro que é meu colega de farda de mais de 30 anos, né? Nós somos contemporâneos, nós fizemos a faculdade, vamos colocar assim na linguagem civil, no mesmo período, fizemos doutorado juntos, né? E ontem eu falei com ele. Sabe por que eu falei com ele ontem? Por isso que eu estou falando. Ontem, um amigo meu da SUFRAMA me ligou e falou o seguinte, olha, nós estamos com problema de matéria-prima lá na China. Então demora muito a chegar aqui. E eu estou comprando a matéria-prima para minha empresa, que tem 2.000 funcionários no distrito, e estou deixando, e estou vindo de avião. Então o frete é mais caro. E aí, Menezes, sabe o que está acontecendo? A Receita Federal, é de ontem, hein? A Receita Federal está passando tudo no canal vermelho, demorando de 15 a 20 dias para liberar. Então, olha bem, o que esse empresário está fazendo? Frete mais caro, porque é aéreo, mas é mais rápido. Mas aí passa 15 a 20 dias para liberar. Ele falou assim, meu irmão, eu tive que colocar 400 empregados em férias agora, porque não tenho o que fazer. Meu irmão, vê o que tu pode me ajudar. Eu falei, olha assim, tu sabe disso, eu fui superintendente, Receita Federal e SUFRAMA, 2 órgãos federais. Aí eu peguei, vou fazer o meu melhor. Eu sempre digo para todas as pessoas que me pedem alguma coisa, eu falei, eu não sei se eu vou resolver o teu problema, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu desliguei o telefone, Márcio, liguei para o superintendente da SUFRAMA, expliquei isso a ele, ele falou assim, eu estou sabendo, a Receita está fazendo greve. Eu falei assim, não, mas tu tem que chamar o delegado, que eu não vou nem falar o nome dele agora, assim, para não expor, o delegado da Receita e falar, meu irmão, mas o problema está sendo lá na China. Vê o que tu pode fazer. Mas aí a Receita ela é um órgão muito técnico, ele fala que tem que seguir os protocolos. Resumo, ficamos com pessoas em casa porque não tem matéria-prima para trabalhar. Então é uma boa relação que o senhor tem hoje? Excelente, de 0 a 10, 9,9. Sensacional. Legal. Falando ainda dessa questão da SUFRAMA, aproveitando que o coronel está falando sobre essa questão de insumos, a gente está vivendo um momento aí, mais uma vez, né, onde o decreto de redução de alíquota de 25% foi prorrogado. Sim. Né? E aí, mais uma vez, a gente traz à tona. O senhor sempre foi muito criticado em defender que essa redução não vai prejudicar a Zona Franca, não vai acabar com a Zona Franca. E como é que o senhor avalia tudo isso? Bem, primeiramente eu quero esclarecer para o teu público que eu não defendi em nenhum momento que esse decreto não iria prejudicar a Zona Franca. Não. O que eu defendi e fui contra o terrorismo político feito por um senador, um deputado e um ex-deputado. Pode falar o nome dele? Claro! O senador Almar Aziz, terrorismo político, o Marcelo Ramos,
deputado, e um ex-deputado, Paulo Dernê Avelino. Assim, de cara, que falaram assim, a forma como eles falaram, dava a entender que no dia seguinte iria acabar. Todas as empresas iriam fechar e todo mundo seria despedido. É o caos, vai acabar os nossos empregos. E aí eu pergunto para você agora, o decreto foi assinado no dia 28 de fevereiro, quantas empresas saíram? Quantas pessoas foram demitidas? Nenhuma. Na realidade, há 2 semanas atrás, chegou uma empresa para o Polo Industrial de Manaus investindo. É disso que nós estamos falando. Isso eu fui contra. Eu não fui contra o decreto e em nenhum momento, aí os caras vêm me bater. Eu disse que o decreto não iria trazer prejuízos. E tem mais, hein? Eu vou dar a César o que é de César. Tem um camarada do PT, né, que foi candidato muitas vezes ao Senado, que falou o seguinte, e ninguém criticou. Falou, ó, isso aí não vai acontecer nada com a Zona Franca. E ninguém criticou. Se vocês quiserem, eu coloco o vídeo dele agora no ar. Entendeu? Chama-se Praciano. Falou assim, ó, isso tudo que estão fazendo aí é terrorismo. Ele falou, e ninguém criticou. Quando o Menezes fala contra os camaradas, aí eu sou criticado. Então, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, o que eu falei foi, eu sou contra esse terrorismo político. Ou seja, a forma como você afronta, porque ele quer um ganho político. Porque esses camaradas, eu pergunto, o que é que ele está fazendo para se construir outras matrizes econômicas alternativas? Nada, absolutamente nada. Só está dizendo que está defendendo. Isso é fácil. Eu quero que você faça coisa difícil, que você incentive o turismo, a bioeconomia, que você vá lá crie novas matrizes. Crie novas matrizes, que são, ou seja, o potencial do nosso estado, setor primário, pescado, turismo, bioeconomia, mineração, e aí por aí vai. Não, então, a forma como eles fizeram que foi. Então foi isso, Márcio, que eu me pronunciei. Em segundo lugar, deixando bem claro, hoje nós precisamos, ainda vamos precisar por muito tempo, desse modelo. Porém é o seguinte, a minha reflexão, vem cá, tem 55 anos, eu estou com 58 e já não sou mais um jovem de 15, entendeu? A máquina vai acabando. E quando é que nós vamos começar a realmente pensar em novas matrizes? Entra mais um ente nisso tudo. É espalhado, até pela bancada de oposição, muitas vezes, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um grande adversário da Zona Franca de Manaus. Da perspectiva do senhor, que é bem próximo ao presidente Bolsonaro, até onde isso é realmente verdade? Existe ali um esforço do ministro da Economia em, vamos falar assim, não prejudicar a Zona Franca? Até que ponto vai? Olha, Jonas, eu vou ser muito franco. Eu não sou amigo pessoal do ministro e não tenho procuração para defendê-lo. Tá? Quem fala que o ministro é um inimigo da Zona Franca são exatamente esses políticos que nunca se permitiram parar um pouco, planejar e lutar para que novas matrizes, que são o potencial da nossa região, pudesse participar desse grande orçamento. O senhor não acha que ele sempre foi contra esse modelo Zona Franca? Olha, nós temos que... Ele já apontou alguns comportamentos que levaram a esse entendimento, até do próprio presidente da CIAN, o Wilson Périco, afirmou isso também em uma entrevista, que ele se mostrava contra esse modelo da Zona Franca. Márcio, é o seguinte, ó, se eu for falar aqui, repito, eu não tenho procuração do ministro, não sou amigo pessoal dele, mas o ministro, ele vem de uma escola, nós temos que entender o ser humano, ele vem de uma escola, tá? Então eu vou falar do ministro agora. Se não me falha a memória, ele nunca veio aqui. Pois é, ele veio. Para conhecer, para andar e na primeira reunião da SUFRAMA ele esteve aqui. Ele teve? Teve. O ministro vem de uma escola de Chicago, é assim, vamos colocar, porque amanhã o nego vai estar deturpando tudo que eu estiver falando aqui. Então, olha bem, hoje nós temos um modelo que permitiu a nossa floresta ficar de pé, que é esse modelo. Incontestável. Tá bom, mas hoje também nós estamos pisando em riqueza e vivemos na pobreza. Concordo. Então pronto, nós temos o gás, nós estamos preocupados com as fezes do Sauí, não sei o que, por causa das fezes desse Sauí, a BR não sai, a gente não tem logística, a gente não tem mobilidade, entendeu? Nós não temos outro um vetor que pode trazer matéria-prima e pode sair produto mais barato. Por quê? Porque o cara está pensando, no bom sentido, uma ou duas árvores ou
na orelha do passarinho XYZ. Peraí, cara, mas eu tenho que alimentar a população toda, eu tenho que gerar emprego e renda. E aí eu te digo, nossa floresta foi devastada 4%, pois é, mas ela pode ir muito mais além. Pode ir muito mais além. E aí vamos ser bem franco, esse modelo foi criado para manter a floresta de pé. Mas eu te pergunto, se nós desenvolvermos a bioeconomia, a floresta não vai ficar de pé? Se nós desenvolvermos o nosso turismo sustentável, a floresta não vai ficar de pé? Então, deixa eu te falar, o Paulo Guedes é defensor exatamente disso, que afronta os caras que estão aqui. Vamos ser muito francos, tá? Nós temos uma indústria no meio da floresta amazônica. Aí eu pergunto, será que essa é a nossa vocação? A indústria, um parque industrial, mas olha bem, de um único modelo de indústria, né? De montagem, recomposição e tal. Aqui nós não temos fertilizantes, que são indústrias que acoplam, nós não temos uma indústria siderúrgica, nós não temos uma indústria do gás, nós não temos uma indústria petrolífera. E por que mais tu está me olhando assim? E eu vou te responder o que eu quero dizer. Se nós acabarmos o IPI, todos esses caras vão embora, porque não tem uma indústria siderúrgica, não tem uma indústria de fertilizante acoplada a essa indústria de montagem chamada Polo Industrial de Manaus. Então, essa indústria é baseada simplesmente na redução do IPI e do II. Se a gente acabar isso numa canetada, acabou 500 mil empregos no estado do Amazonas. É simples dessa maneira. Aí eu pergunto, essa é a nossa vocação? Não, mas isso aí é que mantém a nossa floresta de pé. Sim, mas nós temos potencialidades que também mantêm a nossa floresta de pé. E quando é que nós vamos começar a exercê-los? Então, esses políticos antigos que estão aí, quando a gente fala isso, o cara fica chateado, porque ele foi governador, ele é senador, e aí fica só naquele negócio, estamos defendendo o modelo e tal, e fica nisso. O senhor é contra, então, essa narrativa? Esse decreto? Não, o decreto. Você é contra o decreto de redução do IPI? Eu vou colocá-lo de outra maneira. E profissionalmente, eu vou colocar de outra maneira. Se o presidente da República tivesse um senador do lado dele, um senador que ele tivesse a liberdade, entendeu? E que tivesse a proximidade, como ele faz com outros estados, Márcio. E aí, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, no caso em tela, chegasse com um decreto desse, você como presidente da... Aqui, por exemplo, tem uma pessoa aqui que é diretora desse negócio. Então, ela recebe aqui uma matéria jornalística que é impactante. Ela chama quem? Você. E fala assim, essa matéria é impactante nesse setor. Tu fala, não, se a gente falar dessa maneira vai prejudicar, porque ela tem liberdade e confiança em você. Aí ela pergunta, como é que eu tenho que fazer? Faz dessa maneira aqui que é melhor. Então, se o presidente da República tivesse lá, senador, com preparo, com formação acadêmica, profissional, e que tivesse a liberdade com ele, esse decreto não teria sido colocado. Não temos nenhum. Não temos um representante que possa chegar lá com o presidente, bater na porta e dizer, presidente... Me diga quem. Não, é o contrário. Ele pega aquilo lá, ele pega de um ministro, o ministro chega lá, como chegou o da economia, falou, tem isso aqui. Ele pega, Márcio, vem cá, Menezes, vem cá. Isso aqui vai para a tua região, hein? Tu concorda? Não concordo não. Ele faz isso hoje? Ele faz isso com todos os ministros, com todas as lideranças dele. Deixa ele perguntar. E vai fazer conosco isso. Então já vou colocar para você. Sou pré-candidato do presidente da República ao Senado Federal para trabalhar defendendo os interesses do meu estado, as potencialidades do meu estado, mas trabalhando em conjunto ou ao lado do presidente e não contra o presidente. Porque como tem gente contra direto e são algozes, o cara chega, ele tem quem para consultar? Ninguém. Então ele pega e assina. Eu vou lhe dizer uma coisa. Gera um problema para nós. O presidente se comprometeu numa reunião com o governador de que queria rever, junto com a equipe de econômica do governo e do governo federal, reavaliar esse texto da redução. Ele se comprometeu com isso. Eu estava lá. Eu estava lá. E aí vem essa notícia de prorrogação. Sim, você sabe por quê? Aí o senhor fala que não temos um senador, ninguém em Brasília que possa chegar lá e bater na porta e dizer, presidente, espera aí, mas a gente tinha um acordo antes. Não, é diferente. O que aconteceu? Gostei. É isso aí, ó. Aí é que está o senso crítico. Então, o que aconteceu? Olha bem, nós fizemos uma reunião, o presidente chegou, que não é um moleque, o presidente não é moleque,
Esses caras querem mostrar em ano eleitoral que o presidente não cumpre as palavras dele, porque eles não cumprem a deles. Eles querem medir os outros com a régua deles. Então o presidente falou o seguinte, chamou o ministro e falou, vamos rever dentro dessas condições, tem aqui umas pendências, e até o final do mês eu resolvo isso. Muito bem, então vamos lá. O que aconteceu? No dia 30, quando esse decreto seria reeditado, o PROS, acho que foi esse partido, entrou com uma ação contra isso. Vai lá, está lá no STF. E isso mexeu a edição desse decreto. E aí o presidente queria assinar, a AGU estava defendendo isso está público. Só que os nossos políticos não falaram isso. E aí o presidente, para não prejudicar, digamos assim, outros atores que estavam envolvidos naquilo, porque é um país, o que ele fez? Decidiu reeditar. Mas quem foi que falou isso? Ninguém. Mas vai lá, e está lá. Foi exatamente por isso. Não foi porque o presidente não quis. E a maneira como as reações dos políticos que sabem que foi isso, porque foi uma ação contra a reedição, foi contra o ajuste nesse novo texto do decreto feito pelo PROS. Se eu não me engano, o partido é o PROS. Eu sei que foi uma ação de um partido. Eu creio que foi o PROS. Não foi, eles sabem o que foi que eles falaram, o presidente não cumpriu. Mas eles não falaram, olha, sabe por que o presidente não cumpriu? Porque aconteceu isso. Então foi exatamente isso. Aí eu perguntei ao presidente, e quando é que vai se resolver? Quando a AGU defender a união perante essa ação e cessar e chegar num consenso, a gente volta e reedita naquilo que nós acordamos. O governador sabe disso? Sabe. Os políticos sabem? Sabe. Mas o que o cara fala? O presidente não cumpriu. Simples. E o povo? Aí eu preciso exatamente da imprensa para falar isso. Porque os carniceiros eleitoreiros que querem prejudicar e desconstruir o presidente falam exatamente sem dar as explicações como elas realmente são. A Adelaide está participando aqui com a gente, está perguntando, Coronel, o que o senhor pensa sobre a fala do Omar Aziz, que afirmou que Bolsonaro já tem próxima ameaça para a Zona Franca de Manaus? Olha, Adelaide, primeiramente, muito obrigado pela tua pergunta. Eu quero dizer o seguinte, você tem que entender a postura desse senador que você colocou, que na realidade fala o seguinte, o mandato dele no ano passado foi medíocre. A avaliação que ele teve pelos próprios colegas dele é de público, é só você entrar, é medíocre, entendeu? Pergunte aí o que ele fez em prol do nosso Estado, quantas vezes ele ocupou a tribuna para defender matrizes econômicas, quantas vezes ele ocupou a tribuna para defender os interesses do nosso Estado, quantas vezes ele foi no interior do Estado nos últimos 7 anos. Então você tem que perguntar isso dele, e o que ele fez de produtivo, entendeu? Em benefício do Estado, além da atuação em particular, para não falar outra coisa, senão lá vai ele querer me processar novamente. Tem muito processo, Coronel? É esse camarada que está dizendo para você, porque ele está jogando, ele tenta jogar a população contra o presidente. Agora pergunta assim, e o que ele fez? Absolutamente nada. Então eu te concito a reflexão e aí você vê de onde sai essa flechada e o que ele fez para mudar. O senhor falou, eu lhe pergunto agora, o senhor recebe muitos processos assim? Mas eu não tenho medo disso não. Não, mas o senhor recebe assim? Tem um advogado aí que me defende. O presidente fala uma coisa certa. Quantos processos o senhor está recebendo assim por falar dele de algumas pessoas? Não. Só dele? Só dele e do Marcelo Ramos um monte. Mais ou menos. Não sei, não vou falar. Sabe por quê, gente? Soldado que tem medo de morrer não vai à guerra. Entendeu? E outra coisa, me perguntam assim, poxa, vem cá, Menezes, olha, deixa eu te falar o seguinte, se a gente não tem esperança de vencer, a gente fica em casa. Então, nós temos a plena convicção que nós vamos aposentar esse infeliz aí, esse indivíduo, da vida pública, nós vamos mandá-lo para a vida privada. Porque, olha bem, já se quer saber do processo? Eu falei exatamente isso, nós vamos tirar esse senhor da vida pública e mandado para a privada. Ele meteu um processo contra mim, porque ele também não entende português. Se eu estou falando que a privada que ele entendeu, a privada era outra, não, era a vida pública. O meu processo, se vocês quiserem, eu trago aqui, porque eu falo que assim,
vamos aposentá-lo, tirá-lo da vida pública para a privada. Aí ele entendeu que fosse a privada porque a escolaridade dele, ele passou 12 anos para se formar em engenheiro, então até hoje ele não entendeu português, porque ele não lê nada, ele passa o dia... O certo era vida pública e vida privada. Aí ele queria que eu falasse, por isso que a vida pública e mandá-lo para a vida privada, tá? Então, é isso daí. Coronel, tem mais uma pergunta aqui do Jorge, falando assim: Coronel, o senhor afirmou semana passada que este ano vai haver uma luta do bem contra o mal. De qual lado o senhor está? Do bem. E outra coisa, Jorge, eu dou a César o que é de César. Não fui eu que falei isso, foi o presidente, tá? O presidente falou o seguinte: nós não teremos esse ano uma luta da esquerda contra a direita, e sim do bem contra o mal. É exatamente isso, tá? Nós temos aí uma luta aí de Mamon contra Deus. Eu não vou cair no lado da religião porque fica complicado esse negócio, mas é exatamente do bem contra o mal, entendeu? São forças que estão se manifestando no nosso país. Deixa eu falar uma coisa para você que está me escutando. A eleição do presidente Bolsonaro, ela não impacta o Brasil, ela impacta o mundo, porque hoje o mundo ele vive sobre uma pleiade de socialismo. Então, vou colocar para você, há 10 anos atrás, a Venezuela era um país próspero, está do jeito que está. A Argentina era um modelo, está na miséria. E agora o Chile também se voltou para o socialismo, está indo para o mesmo caminho. O Chile era a Suíça, na América do Sul. Vamos ver até o final do ano, vamos ver como é que está o Chile, entendeu? Uma total inversão de valores. Já está havendo uma fuga de capitais muito grande. Então, Márcio, é uma briga do bem contra o mal. E o fato do presidente Bolsonaro se reeleger é um impacto de direita, de conservadorismo, de governo sem corrupção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei na Organização das Nações Unidas, né, que tem a sede em Nova York. Eu trabalhei na África e trabalhei 10 anos depois, eu voltei aos Estados Unidos para trabalhar na Organização dos Estados Americanos, em Washington, e a minha área de atuação era o Peru e Equador. Eu vivi num país socialista. Meu irmão, esse não é o modelo. Esse não é o modelo, porque no socialismo, sabe quem ganha? Só os presidentes, só a liderança do partido. Deixa eu te falar uma coisa, você é casado, tem filhos, você gostaria que o partido dissesse que o teu filho vai ser carpinteiro, professor, pedreiro? Então, isso é um país socialista, na sua essência, e tudo é do partido e você não tem nada. Então, esse modelo já acabou em 1990, ele foi derrocado, acabou tudo, e estão querendo colocá-lo no Brasil como outra coisa. Se o PT acabou com a pobreza, por que nós estamos tanto pobres hoje no Brasil? Então isso é uma falácia. Pobre tinha desde o tempo da criação do mundo, desde o tempo de Jesus, e vai continuar tendo nos próximos 1000 anos. Então não é isso. Então são falácias, são meias verdades. E o socialismo, ele torce para que o povo fique inculto. Cuba está aí. Coronel, o senhor citou ainda há pouco, como o senhor mesmo disse, que é complicado falar sobre religião e tudo mais, mas esse mesmo, vamos dizer assim, essa citação sobre Amon e a Deus, não é possível servir a Amon e a Deus ao mesmo tempo, o senhor havia também se referido ao prefeito Davi Almeida, ao qual o senhor já disse que ele tem uma relação amena hoje, boa. Mas ele disse que o senhor tinha sabotado Manaus. Essas foram as palavras dele. Deixa eu dar uma explicação técnica para você. Veja bem, o presidente Bolsonaro, na última eleição, teve 67% da capital, eleitores de Manaus. Tá? Eu não quero polemizar, esse tema para mim ele já faz parte do meu retrovisor, mas eu devo mais uma vez a oportunidade de explicação técnica para a população. Então, veja bem o que aconteceu. 67% do eleitorado do presidente está em Manaus. É aqui que o presidente é forte. Tá? Não é o prefeito que é forte, é o presidente que é forte. Mas não é isso que se expõe. Aí acontece o seguinte: o prefeito é uma pessoa trabalhadora. Então ele fez um planejamento com a sua equipe e viu que para dar uma cara nova em alguns pontos da cidade ele precisava de 1,1 bilhão de reais. Foi isso que aconteceu. Então ele queria aqui uma casa, ele não ia modificar toda a casa, mas ele ia colocar um ar-condicionado novo, uma pia nova, um banheiro novo, isso deu 1,1 bilhão. Então quem tem um montante desse capital? Só o governo federal. Então
nós nos colocamos à disposição de fazer a ponte, a ponte. Esse dinheiro está fora do orçamento do governo federal. Porque se fosse com um ano de antecedência, que não é o caso, aí poderia entrar no orçamento desse ano para ser liberado ano que vem. Sim. Não foi o caso, foi no final do ano. Então, ele levou, nós fizemos a ponte, ponto. Então, para liberar esse dinheiro, Márcio, você precisa de projetos. Então, eu levei, e ele fez reunião, o presidente deu aval, ele fez reunião com os ministros, e eu estava também presente. E o que foi? O senhor apresenta os projetos, que nós vamos liberando alguns recursos. E esse foi o meu papel. Ponto. Aí eu fiquei surpreso, na sexta-feira passada, o prefeito vai e fala o seguinte: olha, o Menezes sabotou Manaus de receber 1,1 bilhão de reais. Bem, aí eu quero colocar a sua reflexão. Por que ele fez isso? Não sei. O senhor nem conversou com ele? Não. Ele não chamou o senhor para conversar? Ainda não. Mas olha uma coisa interessante, tá? Aí eu pergunto para você, eu não sei os motivos que o levaram a fazer isso, honestamente, mas eu pergunto para você, aí ele disse que eu tinha feito a cabeça do presidente para o presidente, foi isso que ele falou, não colocar aqui recurso. Aí eu te pergunto, Márcio, eu sou amazonense, tá? Eu não tenho nada contra o Davi, tem algumas divergências que é normal, né? Divergências, mas uma coisa é o seguinte: os interesses da cidade estão acima de qualquer divergência política. E pensando nesses interesses da cidade? É isso aí. Aí eu te pergunto, não, de sã consciência, você acha que eu iria pegar o telefone, falar com o presidente, por qualquer que fosse a minha divergência com ele, a mais grave possível, e falar assim: presidente, não mande dinheiro para Manaus? Aí eu pergunto, você não me conhece, mas eu pergunto, você acha que eu faria isso contra o meu próprio patrimônio? Então deixa eu responder, não. Não fiz, não farei e nunca farei. Ponto. Agora vamos continuar o raciocínio. Se tivesse feito, você acha que o presidente, de sã consciência, com 70% do eleitorado dele em Manaus, ele iria se prestar a um negócio desse, sabendo, vem cá, mas por que tu está me pedindo isso? Tá, tu está me pedindo, eu vou fazer. Você acha que o presidente da República faria isso? Você faria isso? Jamais. Então, isso é de uma infantilidade muito grande. Então, eu não sei quais foram os motivos. Agora, eu sei uma coisa, né? Tem que ver depois para que lado ele vai pender. Então, para que lado ele vai pender, aí vai estar a resposta. É como o presidente fala, daqui a pouco a verdade vai aparecer. Mas, quero deixar claro, tenho o maior respeito, carinho, reconheço o trabalho do prefeito, estou à disposição dele. Ele não me ligou para dar essa declaração, como nós não falamos ainda depois dessa declaração. Eu não tenho absolutamente nada contra ele, nunca me ofendeu, nunca ofendeu. Agora ele me ofendeu quando ele falou que exatamente disso. Ele não só me ofendeu, eu acho que ele apequenou a pessoa do presidente, porque ele falando isso, ele não me atinge, ele atingiu o presidente. Mas isso eu quero dizer para toda a população da cidade, a você, isso daí já é águas passadas, deixa isso. Estamos falando de Coronel Menezes e o Menezes que está entrando na política, em transição. Perfeitamente. Esses dois aí. É isso aí. O senhor, o político não tiraria o prefeito da mesa do presidente e o Coronel Menezes tiraria? Não, a realidade não foi essa. A realidade foi o seguinte, falo isso publicamente porque tudo que eu falo, antes, quando eu dou algumas declarações fortes, eu combino com Brasília, entendeu? Sabe por quê? Se eu der alguma declaração aqui que não seja... É o militarismo, é a hierarquia, não, né? Não é, porque eu tenho honra. Eu tenho o princípio da honra, da lealdade e da confiança. Entendeu? Então eu sou um bom soldado. Então eu tenho que combinar. Porque se eu não combinar, ele vai entender que eu estou querendo usá-lo de alguma maneira. E posso trazer algum prejuízo para ele. Então eu tenho que falar: presidente, olha, isso aqui é a minha opinião. Aí ele falou: não, se tu falar isso daí vai me prejudicar. Então eu não falo. Claro que eu não sou maluco. Então deixa eu te falar com relação a isso aí. Quem excluiu o prefeito da mesa foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Ele sabe disso. E ele tem que assumir isso. Mas, eu repito, aí eu não quero polemizar. Sabe por quê? Porque quando ele
é só a explicação que eu já dei, mas eu não quero voltar no tema, mas é para a gente fechar. Quando ele entrou num tema que é IPI, que não é, ele não tem o protagonismo, Márcio, e traz para a mesa de negociação dois inimigos políticos do presidente, que 3 dias antes tinham feito assim umas declarações assintosas e afrontosas ao presidente, e colocou para negociar. Aí a leitura disso para lá, para Brasília, foi outra. Então, quem excluiu ele não foi nem o Menezes e nem o Coronel Menezes, foi ele mesmo. Ponto. Numa gravação de um áudio criminoso, que a gente não vai falar disso, aí eu externando para uma liderança de movimento, eu falei, nós tiramos, nós tiramos, mas não foi. Ele se excluiu, literalmente ele se excluiu, uma força de expressão. Coronel, ainda nesse último ponto, essa parte dele conversar com esses adversários do presidente, o prefeito da Vermelha, ele sempre explana para a imprensa e inaugurações e tudo mais, que ele sempre procura correntes políticas de diferentes aspectos para ver o que ele consegue tirar de melhor para Manaus. Em cima disso que são suas declarações, como você observa essa postura do prefeito na capital? Não, vamos começar assim. O prefeito ele tem que falar com todo mundo. Sim. Não foi em cima disso que eu falei. Eu falei o seguinte, no momento que tinha um tema específico, e esse tema não era da alçada dele. É isso que eu estou falando. Não era da alçada dele. Esse tema, não era municipal o tema. Esse tema é estadual. Um tema estadual. Ele buscou para si um protagonismo. Tanto é que ele ligou para todo mundo ali, e ligou mais de 1 ou 2 vezes para alguns atores, insistindo que se fizesse presente. Ele gosta disso, né? Então, aí fala, não, eu estou ajudando a cidade. Mas o tema não é teu, o governador não estava lá. Eu, se fosse o governador, né? Tanto que na reunião o senhor foi com o governador. Sim, então o que eu quero te falar, Jonas, assim, o prefeito, por exemplo, o presidente não tirou ele, porque ele tem que falar com todo mundo, não é isso, é que ele, num tema que não era da alçada dele, com grande repercussão numa briga do governo federal com esses inimigos políticos, ele deu protagonismo a isso, sem necessidade. A gente recebeu, a gente entende esse ponto que o senhor está colocando, porque a gente recebeu aqui o secretário-geral do partido, e ele disse que o prefeito seria o grande maestro, ele agigantou assim o prefeito nessa eleição de 2022. Eu não sei, eu não visualizo dessa maneira, mas ele colocou dessa maneira, como se ele fosse o grande maestro, palavras dele. A eleição não é municipal, é eleição estadual. Então, por isso que eu falo, a verdade vai aparecer daqui a pouco. Eu acho que o prefeito, nesse momento, tem que cuidar da cidade de Manaus. Só isso, entendeu? A eleição ela é federal e ela é estadual. Então, o prefeito tem que cuidar da cidade e não dos interesses dele, pessoais, para os próximos anos. A Zeneide está mandando mensagem aqui, parabéns, coronel, meu voto é seu. Agradeço. Precisamos de novos senadores para ter mudança, principalmente os ministros STF, vamos acreditar. O João Caio, isso é um outro ponto polêmico, né? Uhum. O João Caio diz assim, coronel, o senhor disse que o vice de Wilson Lima vai ser do PL e que teria apoio do presidente Bolsonaro à reeleição do governador. Não falei isso. Não falei. João, ele está ao vivo. Outra interpretação. Né? Ele está ao vivo? Tá mandando mensagem. Tá, João, deixa eu falar. O que eu disse, vou repetir, é o seguinte, se tá lá, hein? Se o presidente apoiar, assim, hoje tem um namoro, mas estou falando já lá depois das convenções, tá, Márcio? Tá. Se o presidente falar assim, o meu apoio é do Wilson Lima, né? Como eu vejo, sabe, é lógico, então não estou impondo, então tem muita conversa. Então você não acha justo se o partido do presidente vai apoiar, pode ser o Wilson Lima, o Amazonino, quem for, você não acha justo que ele tenha uma participação no governo? Então pronto, vamos falar isso de outra maneira. Pessoal, não quero polemizar, estou cansado disso. Então, é disso que eu estou falando. É o partido do presidente apoiando algum candidato. Você não acha justo que um partido do presidente que tenha 77 deputados federais participe do próximo governo, se ele apoiar? É disso que a gente está falando. Então eu falei isso. Se ele, com certeza, vai desejar. Ok? Hoje,
O PL, que é o partido do presidente, o partido que o Sofá também está composto ali, ele deu uma volta completa ali no parafuso e hoje ele é a maior bancada do Congresso 77 Nacional. Sim. Deputados. E dentro o Avante tem só 6. O Avante, vamos dizer assim, como o ex-secretário disse, né? Ele seria um certo protagonismo nessas eleições, mas é uma composição nanica ainda, né? Agora, trazendo o retrospecto para cá, ainda na esteira do que o senhor comentou... Jonas tá bem polêmico, tá vendo? O Jonas, tô vendo que ele... Ainda na esteira ele gosta da encrencazinha. É nanico ainda. É isso. Mas trazendo para a perspectiva que o senhor trouxe, a gente percebe que a composição do presidente para o governador Wilson Lima é possível, existe um namoro. Olha, existe é uma possível. possibilidade. Não, existe hoje grande possibilidade e eu vou mais além, né? Olha bem, se de repente, eu não sei também, porque aí tem que perguntar do governador. O governador se comprometeu com você, Márcio, de dar o vice, ou com o prefeito, ou com o Pedro, ou com o João? Tu acha que nós vamos guerrear? Não, tá bom. Então, tá bom. Eu abro mão do vice, mas eu quero aquilo. Eu abro... É negociável, não quer. A sua relação com o governador é boa? Hoje, ela é ótima. Falo com ele. Hoje, inclusive, falei com o governador. O senhor já pensou na possibilidade do presidente escolher o senhor para compor a chapa com ele? Zero. Rapaz, eu não tinha nem pensado nisso, sabia, João? Zero de possibilidade. São 3 nomes do PL grandes aqui. O senhor é um nome que está no PL, Sim. certo? Tem o Alfredo também, Sim. Nascimento. E, Sim. enfim, em linhas gerais, além desses 2 nomes do PL, o presidente... Deixaria o Senado? Não, de concorrer ao Senado? Zero chance. Zero O presidente chance. quer o senhor no Senado? O presidente... Não é que ele me queira, é que ele não quer outros. Ele enxerga outra Entendi. É diferente. É por isso que esses caras ficam me batendo. Eles ficam, não, o Menezes vai para federal. Não, o Menezes vai ser o vice do Wilson. Sabe por quê? Porque aí, ele fazendo isso, a pessoa mais simples da população fala, o coronel desistiu. Esse é o jogo. Eu sou uma ameaça, tanto pro senador que está lá, quanto com o outro candidato que quer entrar. Porque se eu sair fora, eu roubo o voto dos dois. Arthur, né, Jonas? Sim, Arthur. Então vamos ser bem claros, eu sou uma ameaça para os dois. Sim. Então, gente, vamos parar com isso. Essa que é a realidade, o grande jogo é esse, entendeu? Assim, ó, tem 2 caras, A e B degladiando, aí tem um C. Esse C tira voto tanto do A quanto do B. Então eu incomodo o A e B. Então eles querem se ver livre de mim. Como é que eles se veem livre de mim? Minha ficha é limpa. Eu não tenho nada que desabone a minha conduta pessoal, familiar, absolutamente nada. O que o cara vai falar de mim? Eu tenho uma boa formação profissional, tenho um mestrado, tenho um doutorado que um deles não sabe nem ler direito, não sabe nem falar, né? Essa que é a verdade, entendeu? Não sabe nem falar direito, tá? Aí vamos ser franco. O que o cara faz? Ele tem que me desconstruir. Como é que ele me desconstrói? Por exemplo, ele tem 100 mecanismos de portar na mão, o outro também tem 100, eu só tenho um. Só que ele paga tudo com dinheiro público. Então ele fala o seguinte, ó, ele manda um cupicha dele lá, como aconteceu agora de um portal aí de um pilantra aí, né? Falou assim, Menezes, presidente, olha o cara falou, presidente Bolsonaro ligou pro Menezes, putz, grita pro Menezes sair da... Como é que ele sabe que ele ligou? Quem tem o telefone do presidente sou eu. E eu não falei com ele, não sei nem quem é esse cara. Entendeu? Menezes sai do jogo para ser vice de Wilson. O presidente deu puxão de orelha em Menezes, como é que ele sabe? Quem tem que falar com ele era eu. Esses caras se prestam a essa imundice. É isso. Entendeu? Eu tenho o telefone pessoal do presidente e tenho o telefone funcional. Então o cara falou que o presidente me ligou, me deu um puxão de orelha e disse o seguinte, agora Menezes, você não sai mais para o Senado. Como é que tu sabe disso? Não, uma fonte. Que fonte, rapaz? Só tem um cara que tem esse telefone aqui, sou eu. Então os planos para 2022 Os planos para 2022 é o seguinte, aposentar o senador da Maus Caminhos, tirá-lo da vida pública para a privada. Tá? Para a vida privada. Pronto, deixar mais claro, né? A vida privada. Tá? É isso aí. E trabalharmos para ser o representante do nosso povo, entendeu? Se essa for a vontade de Deus e do povo, lá em Brasília, trabalharmos para gerar emprego, oportunidade, renda, ao lado do presidente. Coronel, mas defendendo os interesses do povo do Amazonas. Coronel, eu quero lhe agradecer
ter aceitado o convite. Pois é, 1 hora de podcast. Eu quero muito já deixar aqui marcado, se for possível, viu, Que é isso, rapaz? a segunda edição com o Coronel. Estão me roubando tempo, ele nem virou a folha. Eu já virei a folha várias vezes aqui. Mas, ó, é verdade. Ainda está na primeira folha, a gente não entrou na segunda folha aqui de pauta, viu, Camila? Se puder, Aurélio, marca logo aí com a Camila. Parte 2. A parte 2, Menezes parte 2, aqui no podcast Papo Reto. E é sempre um prazer imenso, satisfação imensa tê-lo aqui para esclarecer, né, a população, a verdade dos fatos e tudo que está acontecendo na vida pública do Coronel Menezes. Jonas, Márcio, Camila, toda a equipe técnica, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu falo de coração. Outra coisa, eu não vim aqui para polemizar. Eu vim aqui para colocar fatos. Esclarecer, né? Esclarecer. E quero dizer para a população da minha cidade que a minha candidatura hoje, né, candidatura não, é pré-candidatura ao Senado, ela está totalmente viabilizada, ela é real. Qualquer coisa, serviço do governador Wilson, do Amazonino, qualquer mudança do Braga, de rota, cai para deputado federal, é fake news. E se por acaso isso acontecer, os primeiros a saber serão todos vocês. Sabe por quê? Eu vou colocar nas minhas redes sociais. Eu não vou deixar que ninguém dê essa notícia antes de mim. É simplesmente o que vem dos outros é tudo fake news e não é realidade. O presidente precisa fortalecer a bancada federal no Senado, até para que a gente possa tomar as decisões com relação a outros poderes. Porque o que nós estamos vendo hoje é que a nossa liberdade está em xeque. Tem ministros de um determinado poder que hoje estão fazendo o papel de executivo e, lamentavelmente, quem pode puxar a orelha desses ministros chama-se Senado Federal. Só que uma grande maioria desses senadores, inclusive alguns daqui, estão tudo com o rabo preso com os ministros. Então ninguém vai tomar nada. E nós estamos assistindo a nossa liberdade ser colocada em xeque por uma impotência do nosso Senado. Então nós precisamos renovar aquela bancada. E a gente vai tratar desse assunto num segundo podcast aqui com o Coronel Menezes. Desde já deixo aqui a Agência Brasil de Notícias aberta ao Coronel Menezes, que precisar divulgar, fique à vontade, e a gente já marca aí uma próxima edição do podcast Papo Reto. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Coronel? Deus abençoe a todos, que Deus nos proteja. E 22 é o ano das nossas melhores escolhas. Jonas, mais uma vez, obrigado também pela parceria aqui no podcast. Eu que agradeço, Márcio, agradeço mais uma vez o Coronel Menezes, foi enriquecedor o bate-papo de hoje, e agradeço a audiência e a Agência Brasil de Notícias. E a você que acompanhou, muito obrigado. Obrigado também aos parceiros do nosso podcast, o Érico e a Amanda lá do Rachiru. Valeu, obrigado pela parceria. Maná Delivery do Renison, meu amigo Renison. O Auto Rodas também valeu pela parceria. Coyote Suspensões, Chefão Barbearia, em nome do Robson, meu amigo Robson, valeu. E Congresso da Pizza, também parceiros do podcast Papo Reto. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A todos, uma ótima quinta-feira, e próxima terça-feira temos podcast Papo Reto. Já temos o convidado já, Camila? A gente já está quase fechando o próximo candidato. Se acompanha nas redes sociais da Agência Brasil de Notícias e fica bem informado. Inclusive o site é www.agenciabrasildenotícias.com.br. Lá você vai ter todas as informações de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, tudo que está acontecendo na cidade. Você fica bem informado na Agência Brasil de Notícias. Uma ótima quinta-feira, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas.
eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em